Olá, meu nome é Erivelton Carlos, também conhecido como Eriwelly, né, nas redes sociais, e eu fui convidado aqui para falar um pouco sobre luz e sombra, né? Eu tenho meu trabalho, eu estou tentando me voltar muito a isso, a uma questão das cores e composição. Então, eu fui chamado para mostrar a vocês como é que eu estudo esse aspecto, né, nas minhas pinturas digitais e tentar mostrar uma forma eficiente de vocês estudarem a luz e sombra no trabalho de vocês. Então, eu vou falar um pouco de teoria de luz e sombra, vou falar um pouco da questão da cor, como é que a cor se comporta na luz, e no final eu vou tentar pintar essa cena, né? Que é uma cena que eu fiz baseada. Eu vou mostrar um pouco do processo criativo para vocês, mas eu fiz só as cores base e a gente vai tentar fazer tornar essa cena tridimensional, né? A partir da luz e sombra e das cores, etc. Mas enfim, vamos voltar logo aqui, que tem bastante coisa para falar. As teorias aqui vão ser bastante rápidas, né? Eu vou passar por cima de muita coisa, então é importante que vocês anotem se vocês quiserem aprofundar mais. São assuntos assim muito abrangentes, mas eu não posso falar tudo em uma hora. Então, eu, enfim, a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre como a luz se comporta num objeto simples, né? No caso aqui é uma esfera, né? Então a gente sempre pensa em vários aspectos da luz. A primeira coisa que vocês têm que entender é que não há cor se não existir luz. Então uma esfera que ela está num ambiente que não existe luz, ela vai ser preta, ela vai ser escura. Então ela não possui nem um pouco de luz, nem um pouco de cor, né? Aqui, o que eu fiz nessa segunda esfera aqui foi o que a gente chama de fill light, né? Ou luz ambiente, que está entrando na esfera. O que é que isso quer dizer, né? Vamos imaginar que essa esfera ela realmente esteja nesse ambiente, tem uma cor um pouco marfim, né? É uma esfera branca, mas ela está nesse ambiente meio marfim. Então, essa esfera ela meio que reflete as cores do teto, as cores das paredes, e aí essas cores vão estar refletidas e vão preencher toda a forma, de uma forma a misturar a cor base da esfera com a cor do ambiente, né? Então, o que eu fiz, só para demonstrar aqui rapidinho, eu peguei essa esfera aqui escura, sem a presença de luz, né? E tentei adicionar aqui, deixa eu pegar outra brush que é mais, pode ser mais eficiente. Pronto. Eu tentei adicionar aqui um, a Fill Light, né? Que eu peguei, ó, bem, peguei essa mesma cor no Color Picker, né? Também chama de, esqueci o nome, conta-gotas, e preenchi toda essa toda essa esfera com essa cor do ambiente. Então, o que eu fiz foi adicionar a Fill Light, né? A luz ambiente na esfera. Depois da luz ambiente, a gente pensa na luz direta, né? Que é a luz que vem batendo na forma. Então, essa luz direta, ela causa uma sombra projetada, né? E causa também uma sombra da forma. A sombra da forma é a sombra que está diretamente na esfera e a sombra projetada é essa sombra que ela vai projetar a partir da forma, né? Por isso que tem esses nomes. Então aqui eu fiz bem simplificado mesmo, que é como eu estou tentando fazer o processo, como é que eu penso enquanto eu pinto, né? Então vocês vão ver depois que vai parecer bem mais realista, mas por enquanto eu só quero fazer a luz direta e a sombra aqui projetada. Você vê que a partir da luz, a luz aparecendo, né? Você começa a ver a cor real da bola. Você começa a ver que a bola realmente é branca, né? E não, enfim. Então isso chama de cast shadow ou sombra projetada. Outra coisa interessante, que é muito difícil de entender, é sobre as occlusion shadows, ou sombra de oclusão, né? Essas sombras, elas são as sombras que a luz não consegue alcançar. Na verdade são as sombras que a luz consegue menos alcançar, né? Às vezes ela alcança um pouco, mas
a nossa percepção não é grande o suficiente para perceber luz nesses cantos. O que é que acontece, né? Quando a gente fala aqui de luz, a luz são fótons, né? Que elas estão vindo nessa direção. Deixa eu tentar desenhar aqui. Ó, são raios de luz que estão vindo nessa direção, certo? Se você for pensar, né, nessa luz direta e essa luz do ambiente, essa luz do ambiente, ela vem de cima também, certo? Dá fazer outra cor para essa luz do ambiente, ela vem também de cima, né? Que aí é ela que vai causar esse efeito que eu fiz lá no fill light, certo? Então, essa luz direta também bate no chão, ela bate no chão, volta aqui, ela bate e vai para o teto, do teto volta para a bola. É uma coisa bem louca, assim, mas você pensar na luz mais forte é a que você vai perceber melhor, né? Mas a luz, ela meio que está em todo lugar. Se você pensar bem, existe um lugar aqui que vai ser muito difícil desses raios de luz alcançar, mesmo os raios mais fracos, né? Que aqui, ó, se ela for vir de cima, aí essa luz vem desse lado, mas aí sobra esse espaço aqui que os raios não conseguem alcançar, pelo menos não conseguem alcançar tanto quanto consegue alcançar nesses outros lugares. E é isso que causa sombra de oclusão, certo? Então, o que é que você vê de diferente aqui nos dois, né? Eu estou fazendo de novo um fill light, né, em cima dessa sombra projetada, porque eu estou imaginando que essa luz que vem de cima aqui, ela está batendo também na sombra, mas de uma forma bem mais leve do que a luz direta que vem desse lado, certo? Então, por isso que aqui a sombra acaba sendo um pouco mais clara e quando ela chega mais próxima do objeto, ela chega a ser mais escura. Então, ela causa uma sombra de oclusão. Para entender assim de uma forma mais complexa a sombra de oclusão, é só você pensar quais objetos estão se encontrando em suas superfícies, né? Aqui no caso a gente tem a superfície dessa mesa imaginária que a gente fez e também tem a superfície da própria bola. Então essa superfície eles estão se encontrando e por isso elas estão ali causando essa sombra mais escura que a gente nem consegue perceber assim aonde está o final da bola e onde está o começo da sombra, né? Meio que se mistura aqui nesse mar de escuridão aqui. Bem poética, né, gente, que eu falei. Mas é isso mesmo. Tá, vamos avançar. Então, aqui eu fiz a sombra de oclusão, eu fiz a sombra projetada, né, a partir da luz direta que eu adicionei agora. Essa luz ela tem uma direção diagonal, como eu coloquei ali. E agora o que a gente vai fazer é a bouncing light, né? Como eu estava falando antes, a luz ela vem de um lugar, de uma direção, aí ela bate no chão e volta para o objeto, né? Então, quanto mais próximo o objeto tiver dessa luz que é refletida, mais ele vai refletir a, a superfície do outro lado, né? No caso, ele está refletindo aqui o chão, certo? Então, por isso que eu fiz essa bouncing light aqui, como se ele tivesse... Ele não é um objeto, assim, espelhado, não é um objeto com material reflexível, né? Mas... reflexivo, no caso. Mas mesmo assim, mesmo sendo um objeto difuso, ele reflete um pouco a luz, né? Para causar essa sensação realista de que ele está ali dentro daquele ambiente. Então, essas luzes são muito importantes, né? Também são chamadas bouncing lights, ou chamada luz refletida. Bouncing porque ela realmente tem esse aspecto de quicar, né? A luz ela bate num lugar, quica e volta batendo no objeto. E aí ele mistura as cores de alguma forma. Outra coisa importante também é sobre a exposição da luz, né? Tem várias coisas para falar aqui nesse aspecto, mas eu queria só passar rapidamente que você vê aqui, por exemplo, que nesse exemplo aqui, a luz ela tem uma cor só, né? Ela não tem uma transição
de cor. Então, nesse outro caso, nesse segundo caso, a luz ela vai se voltando ao branco. Isso porque a minha luz ela tem uma cor branca, né? Se caso a luz for outra cor, aí a gente já passa para outras teorias, etc. Aí, enfim, a luz tem que a cor do objeto ela tem que se voltar para a cor da luz, etc. Mas o mais básico possível, para entender primeiro é que com a luz branca, né, o objeto ele vai passar para o branco. Então, se você olhar para cá, esse slide aqui, ó, que eu estou mexendo aqui embaixo, ele é a quantidade de luz, né, no objeto. Então, se eu fazer aqui ó, o conta-gotas aqui no meio, né, que chamam também de meio tom, e aí ele vai até a parte mais clara da luz, ó, você vê que ele vai mudando aos poucos, né? Então ele tem a luz ela tem esse aspecto, assim, principalmente no objeto que é redondo, né? Ela ela vai aumentando a exposição, no caso ele vai ficando mais próximo do branco. Depois eu vou falar um pouco mais disso quando a gente estiver pintando. Então aqui eu trouxe também a esfera que eu fiz, né? Nesse ambiente meio marfim, você vê que é uma esfera branca, mas ela consumiu um pouco dessa luz marfim. Só que uma coisa importante também a prestar atenção aqui é que essa luz marfim, ela só consegue envolver na esfera na parte da sombra, né? Isso é importante porque nesse caso a luz que ela está vindo da diagonal, ela é mais forte do que a luz refletida. Por isso que essa luz marfim, que é reflexo da luz ambiente, né, que a gente chama de fill light lá atrás, ela só consegue aparecer na, na sombra, né? Então isso é um outro aspecto importante para entender, né? Eu trouxe também um cubo aqui, porque o cubo, diferente de uma esfera, ele tem as faces retas, né? Ele tem as faces, é, ele tem quinas, né? Ele não tem uma sombra suave, né? Então, o que ele vai causar, a gente chama também de hard edge, mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas só para vocês verem, né, que nesse caso aqui, a luz direta está vindo nesse lado, né? Deixa eu ver se eu consigo coisar. A luz ela vem desse lado. A luz aqui, quando ela bate aqui, ela já não bate na mesma intensidade, né? E se você imaginar, se a gente fizer um cálculo assim bem básico, aqui entra muito mais raios de luz do que nesse lado em cima, né? Porque ele não está voltado para a luz. Já esse lado ele está voltado para a luz. Esse lado já não. Então a luz vai bater de leve aqui, né? Ela vai ter menos raios de luz batendo. Por isso que a sombra ela vai levemente escurecendo. E nesse outro caso, nesse lado aqui, mais ainda, né? Porque ele tá no lado contrário à luz. Então ele vai ser uma sombra ainda mais escura. Aqui também ó, causa uma sombra de oclusão, foi o que eu falei lá, que é quando os dois objetos se juntam. Nesse caso é uma sombra muito pequena, porque como o objeto é quadrado e ele é reto na base, a superfície está muito junta, de uma forma que a gente nem consegue ver tanto a sombra de oclusão. Né? Mas você vê que pelo menos essa área aqui é um pouco mais escura, assim também como essa área aqui, que é também o encontro dessas duas superfícies aqui. Mas aqui, ó, nessa parte da sombra, ela já é um pouco mais clara, né? Porque ela está entrando luz ambiente também aqui vindo de cima, né? Vindo do teto, seja lá de onde for que esse cubo esteja, né? Mas vamos lá. Então, o que eu falei aqui para vocês é também a forma que eu penso como processo, né? Essa pintura não é minha, aqui eu não tinha nenhuma pintura assim feita processo a processo, mas exatamente como eu queria explicar aqui, né?
primeiro faz a cor base, depois separa a luz da sombra, né? Depois da luz da sombra, faz as sombras de oclusão. Isso nem sempre é uma regra, você também pode fazer em ordens diferentes, mas o que é importante saber é que você passa esses tipos de sombra de uma de cada vez, né? Porque aí você consegue ter mais controle, né? Aqui, ó, ele fez mais as sombras de oclusão, né? Também acho que fez algumas bouncing lights aqui. E aqui ele já fez a exposição da luz, né? E aqui a luz estava toda chapada, né? Tava uma cor só. E aqui ele já fez as transições melhores de acordo com como cada luz ela estava voltada para a luz principal, que no caso eu acho que essa luz ela provavelmente vem aqui de cima, né? Enfim, aqui ele fez os detalhes finais, talvez ele tenha já dado algum zoom e feito até fazer os detalhes finais. Isso é um exercício muito bom para vocês fazerem, né, em casa, assim, que é tentar pegar uma referência e tentar separar em etapas, né? Separar a luz da sombra e ir fazendo etapa por etapa até chegar ao resultado final e ficar parecido. Isso vai ajudar muito nas suas produções. Então, agora a gente vai para outro assunto, né? A gente já entendeu como fazer as sombras, que é um assunto grandíssimo, dá para falar muito sobre isso, mas queria voltar para um assunto sobre as cores frias e cores quentes, né? Porque realmente é um assunto bem difícil assim, de compreender. Principalmente a gente, quando, naquelas aulas de arte, né, quando é criança, a gente aprende que as cores frias, elas são o azul, o verde, o roxo, né? E as cores quentes, elas estão nesse lado aqui, né? Elas são o vermelho, o laranja, o amarelo, etc. Então, a gente tem isso como regra. O que é uma verdade, né? É verdade que as cores vermelho, laranja, e, enfim, elas conseguem chegar mais facilmente a uma cor quente e, do contrário, as cores que é mais próxima ao azul, elas conseguem chegar mais a uma cor fria. Enfim, isso, para explicar isso, seria um pouco mais complicado, assim, em questão técnica, mas não é totalmente uma mentira, né? Não vou dizer isso. Mas todas essas cores elas podem ser frias ou quentes, né? Eu queria mostrar esse exemplo para vocês, que, por exemplo, aqui, né? E peraí, eu me perdi um pouco nas palavras, mas o que eu quero mostrar é que aqui a gente tem uma cor azul e uma cor laranja, né? E a cor ela vai ser quente ou fria relativa ao contexto, ou seja, ela vai ser quente ou fria relativa a quem ela está mais próxima, certo? Então aqui você vê um laranja no meio de um azul e aqui no próximo exemplo você vê um vermelho bem quente no meio de um laranja bem frio, né? Quando no outro exemplo parece o contrário. O laranja aqui ele parece mais quente do que o azul, né? Justamente porque é, ele dá essa sensação. O laranja ele consegue passar à frente do azul, sabe? De alguma forma. Eu falo passar à frente porque realmente as cores elas têm um aspecto tridimensional, né? Vou mostrar a vocês rapidinho aqui depois, mas realmente o laranja ele consegue saltar mais a partir do azul. Mas esse laranja ele não é suficiente para saltar a mais do que esse magenta, né? Que é um magenta muito quente, né? Por isso que o laranja acaba parecendo escuro, parecendo frio, né? Ele parece meio acinzentado, quando na outra vez vocês não perceberam muito isso, eu espero, né? Ah, mas é isso. Então, é só para entender que as cores elas podem ser frias ou quentes, dependendo do contexto, né? Não necessariamente uma cor vermelha ela vai ser, né, ela vai ser automaticamente quente, ela vai depender de onde é que ela, que contexto ela está. Essa questão das cores frias e quentes, ela é muito usada em fotografia, né? Principalmente, ela é uma realidade que acontece no mundo real, né? Que uma luz ela vai ser mais quente do que uma sombra, mas
esse contraste ele é atenuado nas fotografias, né? Porque eles querem fazer esse contraste mais eficiente. Então você vê aqui essa luz, que no caso acho que aqui está um sol se pondo, né? Aí vem uma luz bem quente, bem alaranjada, mas todas as sombras dela se tornam meio que azul, né? E, enfim, realmente é bom prestar atenção nisso, porque isso é uma coisa que a gente pode usar muito ao nosso favor, né? A, aqui de novo, ó, a luz direta, né, vindo de baixo aqui do rosto dela, é uma luz bem quente. E do contrário, a sombra ela fica bem fria, né? Ela fica bem azulada. Como eu disse, é uma forma também, talvez essa imagem ela tenha sido editada para que esse contraste ele tenha ficado um pouco mais forte, né? Mas isso realmente acontece no mundo real, porque as sombras elas tendem a esfriar, né? E aí eu vou explicar rapidinho daqui a pouco também para vocês. Mas as sombras elas têm a tendência a esfriar. Aqui, ó, no outro horário do dia, né? Eu acho que também tá um pouco mais de tarde, assim, um pouco antes do sol se pôr, mas aqui você vê bem como quanto mais a luz fica mais quente, né, mais alaranjada, mais as sombras ficam azul. E aqui também eu trouxe o contrário também, né? Quando a luz ela é fria, as sombras elas podem ficar quentes, né? Elas não ficam tão quentes como uma luz quente, mas elas ficam, mas em comparação com a luz, elas sempre ficam um pouco mais quentes, né? Você vê que tem um aspecto meio alaranjado aqui nessa imagem, né? E aqui também, ó, a imagem tem essa luz meio alaranjada. Se você vê, se você vê ela sozinha, você vê que não é uma sombra. Eu no caso eu peguei lá pelo conta-gotas, eu peguei a sombra dela, né? Você vê que é uma sombra meio alaranjada, tá vendo? Ó, se você for ver aqui no próprio ciclo cromático, né? Ela tem um pouco de laranja nessa sombra. Ela não é azul, né? Ela é laranja. Mas quando você vê na imagem em si, você acha que é uma sombra azulada, né? Então, é uma questão muito de percepção, né, da gente. Mas quando você estiver pintando, é sempre bom você esquentar um pouco a luz, a sombra, em caso a luz ser fria. E aqui de novo, né, outro exemplo também aqui esse primeiro exemplo é uma luz fria, né, pouco menos exagerado, pouco menos exagerado do que a anterior, mas aqui ele causa uma sombra quente. De novo, também pode ser uma edição, tipo, que exagera um pouco esse aspecto, mas é, um, é, uma, é uma coisa legal para você pensar como, como pintura, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma luz quente e uma sombra quente, né? Para mostrar também que não é também de todo mal você fazer tudo numa versão quente, né? É óbvio também que aqui também tem um pouco, ele esfria um pouco comparado a essa luz, né? Se a gente for fazer, ser bem criterioso, né, nas questões dos valores aqui, mas no todo ele parece uma sombra muito quente e uma luz muito quente, né? Quando na realidade não seria. Mas isso pode ser para você tentar causar um aspecto mais causar uma certa sensação, uma certa cena, uma coisa assim. Então, é também quebrar essa regra também é uma maneira de usar ao seu favor, né? Ah, na metade do tempo já, mas vamos lá. Então, tá. Para entender, eu falei lá atrás, né, que as cores elas são tridimensionais, né? E a gente tende a ter de esse tipo de construção do círculo cromático no programa Photoshop, Clip Studios, seja qual for o programa que você use, eles sempre tentam causar uma versão 2D do que é as cores, né? No caso, nesse caso aqui,
ou pode ser também triangular, como eu uso esse aqui, ou pode ser... Deixa eu só tirar isso aqui, que talvez a gente esteja vendo muito bem. Mas, nesse caso, as cores ela tem saturação, né? Peraí, deixa eu tentar explicar isso melhor. Esse círculo aqui, ele tem a ver com a matriz das cores, né? Então, a matriz das cores é como ela é em sua é a cor principal, né? Se ela vai ser verde, se ela vai ser azul, se ela vai ser, enfim, roxa. Isso é o que chama de matiz, né? Saturação é o tanto que a cor ela tem de pureza, né? Então você vê, por exemplo, vou trocar aqui. Geralmente você tem o HSB, né? Que aí vai de hue, HSB, que aí vai de hue, saturação e o brightness, que é o brilho, né? Então aqui eu tenho, se você olhar aqui para baixo, ó, eu tenho um hue, que é a matiz, né? Como eu já disse, que é, a, é qual a cor real, né? A cor roxo, verde, etc. Mas, por exemplo, se eu tiver aqui um vermelho, certo? Aí eu preciso de mais saturação nesse vermelho. Então, a saturação ela tem a ver com a pureza desse vermelho. Esse vermelho 100% saturado, ele é assim. Já um vermelho meio, 50% saturado, ele é assim. Já um vermelho com zero saturação, ele é cinza, né? E aí vai depender também da quantidade de brilho, que é justamente esse terceiro aspecto aqui, né? Então, é importante entender, né, como é que funciona, principalmente a questão da saturação. E zero saturação quer dizer que não existe cor, né? Que a cor vai acinzentar, ela vai embranquecer ou vai ficar escura, dependendo da quantidade de brilho que existir, né? Mas tudo bem. Então, a gente tem essa tendência de entender a saturação como 0% e 100% de uma cor só, né? Mas tem uma coisa muito interessante sobre as cores, é que as cores elas são tridimensionais, né? Então esse aspecto de 0 a 100% em saturação é na verdade uma forma mais para facilitar o nosso controle da saturação, né? Mas tem uma questão interessante para entender é como isso funciona na tridimensionalidade. Então vamos lá. Se você pensar aqui nesse círculo cromático tridimensional, você imagina que no eixo X, não, no eixo Y, né, vai ter os valores, no eixo Y vai ter os valores, no eixo X vai ter a saturação e no eixo Z, né, vai ter a matiz, que aí vai causar esse diagramazinho que eu peguei lá do Devin Cohen, não sei como fala o nome dele, mas esse cara aqui ele explica muito melhor lá no Twitter dele como é que essas cores de tridimensionalidade funcionam. Mas eu queria só explicar rapidinho como é que essa questão da saturação funciona, né? Aqui, por exemplo, você vê esse azul aqui, ó. Não, vou pegar esse azul mais daqui. Pronto. Esse azul aqui, ele está bem saturado, certo? Já esse azul aqui no meio, que é o eixo X, né? Seria 0% no eixo, não, no eixo Y, ele estaria pouco saturado, certo? Então, estou dizendo aqui que esse azul ele vai vir 100% saturado, zero saturado ele é branco, mas se ele for mais ainda antes do zero, ele se torna amarelo, né? É o que eu estou fazendo essa transição aqui, ó. Desse azul, ele vai para o branco, ele vai até o amarelo. Então, na verdade, quando você desatura uma cor, você está adicionando a cor oposta, certo? Então, por isso que todas as cores, quando elas esfriam,
né? Ou elas esquentam, elas, na verdade, você está adicionando a cor contrária a, no círculo cromático. Deixa eu tentar mostrar aqui de novo, né? Aqui, por exemplo, eu fiz aquele mesmo exemplo que eu usei antes, mas em 2D, né? Em, em duas dimensões. Então, aqui vai do azul, ele fica pouco saturado, até saturar de novo e ficar 100% saturado com o amarelo. Isso porque essas cores elas são opostas, né? E as cores elas tendem a eliminar uma a outra. Por isso que quando o azul ele é adicionado amarelo, ele o que vai acontecer é ele ficar cada vez mais branco, até chegar a um ponto de ele ficar cada vez amarelo, porque a cor oposta a ela elimina uma a outra, certo? Então esse seria o mesmo caso, por exemplo, do verde com o rosa, são cores opostas, do laranja com o azul mais escuro, né? Acho que o vermelho com esse aqui. Enfim, as cores estão opostas no ciclo cromático, elas sempre vão eliminar uma a outra. Então, saturação, na verdade, é isso. É você adicionar a, a cor oposta no círculo cromático, certo? Então, vamos lá. Entendendo isso, né? Vou mostrar uma demonstração para vocês. Eu queria mostrar como é que eu faço essa questão nas referências, né? Então, eu faço muito esse exercício, eu fiz muito exercício lá durante uma mentoria que eu fiz com o Gabriel Rubio, e eu agradeço muito por ter feito, que é um cara muito bom também, me ensinou muita coisa. E o que eu fiz basicamente foi fazer pinturas com referências de foto, entender como é que essas fotos funcionam na luz e sombra, né? Como é que a luz está ali causando aquele efeito, e depois fazer o meu próprio, a minha própria cena a partir daquela luz e sombra, certo? Então aqui são outros exemplos, ó. Peguei essa fotografia, daí eu fiz esse bonequinho aqui. Eu também tentei dar uma exagerada, né, também nas sombras, que elas não são tão azul assim na foto original. No caso, se não é a foto original, se é a pintura mesmo que eu fiz, que é muito bom também fazer a pintura e depois refazer no seu próprio estilo, né? Então, sempre utilizando as mesmas regras, né, que acontecem em cada referência. Aqui também, nesse caso, eu usei uma referência de um filme, né? Geralmente o filme é um pouco mais manipulado, porque às vezes tem muita edição, tem muito efeito e tal. Então pode sair um pouco da realidade, né? Mas é interessante como é que eles constroem isso para tornar uma composição melhor, né? Através das cores. Então essa cena aqui, ela tem muito laranja, azul, né? Para fazer esse contraste, como eu falei lá atrás. Eles usam muito esse contraste para causar essa sensação mais vibrante numa cena, né? E aqui foi uma foto mesmo. Eu refiz a foto e depois eu redesenhei com outra personagem dentro da mesma cena. Então, aqui também foi outro exemplo. Nesse caso não foi uma foto, foi uma pintura, né? Eu tinha que fazer esse personagem, que aqui está o arroba dele que fez, quem fez o personagem, né? E aqui eu tive que fazer. Eu peguei essa referência, né? Que é uma pintura de um pintor academicista, Pierre Auguste Couto. Eu não sei como pronunciar o nome dele, mas eu peguei essa pintura, né? Que ela tem esse aspecto meio angelical, né? Tem essa luz quase que artificial vindo atrás, e coloquei esse personagem dentro desse mesmo ambiente, né? Então isso é um exercício interessante para vocês conseguirem entender melhor de luz. O que a gente vai usar hoje para fazer aquela pintura é essa referência aqui, né? Ah, eu peguei uma referência com um sol, uma menina num sol quente, para mostrar algumas coisas que são bem mais fáceis assim para quem não está acostumado, né, a fazer esse tipo de pintura. Então aqui fiz um outro slide aqui mostrando como é que
como está acontecendo aqui na pele dela, né? Lembra que eu falei da fill light, né? Que é a luz ambiente, que ela invade a cena, né? Invade a forma. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: eu vou tentar refazer rapidinho essa o que está acontecendo na pele dela aqui, e eu vou tentar simplificar isso numa esfera, certo? Geralmente eu não faço isso antes de fazer a pintura, é uma coisa que eu penso, tipo, é a mentalidade que eu tenho, né, de pensar e simplificar como é que está acontecendo, como é que a luz está interferindo na imagem, né? Mas isso também é um exercício interessante de fazer, né? Que é fazer essas esferas e tentar simplificar o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Isso aqui seria a cor base, né? Digamos que a cor base, a cor da pele dela teria essa cor meio rosa, né? Isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá. Ele seria a cor base. Provavelmente o céu azul aqui, né? Muito provavelmente, no caso. Então ele está causando essa cor aqui azulada, tá vendo? Ó? Aqui é a cor da pele dela. E aí vem uma cor azulada de cima, né? Tem uma coisa interessante também que eu devia ter falado um pouco antes, mas também dá para explicar um pouquinho agora. Que ao invés de usar aquele esquema, né, de HSL, HSB, no caso, eu uso o Lab Slider, que é esse que é esse outro tipo de slider também que funciona um pouco diferente do HSB, né, mas ele é o seguinte, esse primeiro slide, só olhar aqui embaixo, né, esse primeiro slide ele tem a quantidade de luz, né, do preto até o branco, né, e aqui embaixo ele tem as misturas das cores, né, ele no caso ele simplifica o círculo cromático em 4 cores basicamente, né. Aqui ele tem o verde na parte esquerda, na parte na parte direita ele tem o magenta, né, que é o contrário desse verde. E aqui embaixo ele tem o azul e laranja, né, justamente que é importante para a gente tentar esquentar e esfriar as cores, né, quando a gente está fazendo aquela questão das luzes e sombras. Então eu uso muito esses LED slide, eu acho que ele é até mais, para mim ele é mais eficiente, porque eu gosto muito de fazer essa mistura de cores, né? E o que acontece aqui, eu falei lá atrás da saturação, é justamente isso, ó. Deixa eu fazer aqui, por exemplo, essa essa bola poderia ser vermelha, certo? Aqui, ó, em saturação máxima, o slider estaria aqui no final, certo? Porque ele está 100% de saturação. Se eu quiser 50% de saturação do vermelho, eu venho. Na verdade, se eu quiser 0% de saturação desse vermelho, eu venho exatamente para o meio. Ó, coloco essas duas cores, esses dois últimos sliders no meio. Então ele vai causar uma cor cinza, né? Uma cor cinza aqui. Se eu quiser 50% desse vermelho, eu vou pegar esses mesmos sliders e colocar aqui no meio. Ele é realmente 50% do vermelho. Nesse caso não foi muito bem, mas acho que ele fica um pouco mais aqui, ó. Isso. Ó. Então, o, o que é mais interessante aqui é que eu causo essa mistura de cores e eu tenho melhor essa sensação de que quando eu estou desaturando uma cor, eu estou adicionando do outro lado, entendeu? Então, por isso que eu acho o LED Slider mais eficiente para mim, né? Porque eu sempre estou adicionando e tirando cores do que do que trabalhando com a saturação em 0 para 100%. Mas enfim, vamos avançar. Acho que já temos 20 minutinhos ainda. Mentira, tem 15 minutos. Tá. Então aqui, a cor base dela é essa cor meio
rosa, né? A cor que vai vir de cima é uma cor meio azulada. Não vai ser um azul tão forte, porque, como eu disse, a cor da luz ambiente, ela cai de cima do céu, né? Ela vem um pouco mais fraca do que a luz direta. Então, ela causaria essa cor meio roxa, mas bem mais fria do que a cor da pele dela mesmo, né? E aqui embaixo também, a gente pode tentar esquentar um pouquinho mais essa cor, né? Ela é um pouco mais clara e um pouco mais quente. Por quê? Porque aqui o que está acontecendo é a bouncing light, certo? Ela está vindo do chão, da areia, né? Então, por isso que aqui, ó, no rosto dela, a parte de baixo do rosto dela, ela parece um pouco mais alaranjada, porque é a parte que bate um pouco no chão. Também tem um pouco de a ver com o cabelo dela, né? Com o cabelo bem quente, bem ruivo. Então, a cor também ela volta um pouco. E por estar muito próxima a cor, com a cor de pele dela, né? Fica meio alaranjado também, né? Mas isso também acontece, certo? Que é o que bate na areia volta e deixa a parte de baixo um pouco mais clara e um pouco mais quente, né? É isso porque o chão ele já tem um aspecto quente, isso porque a luz ela é quente. Então depois a gente tem uma luz direta, né? Essa luz direta, ó, vamos ver aqui. Essa eu peguei de novo essa cor aqui do meio, né? Que é essa cor meio rosa, que é a cor base da pele dela. Vou deixar mais claro, que eu vou usar esse primeiro slide aqui, e eu vou deixar mais quente também, porque essa luz, ela é quente, certo? Daí eu vou colocar a luz diagonal aqui de novo, que é a luz direta, que é a luz do sol. Como eu falei, a luz ela tem uma certa exposição, né? Ela tem uma tendência a ela ficar mais clara, ficar mais branca. Então, o que a gente vai fazer aqui é, de novo, pegar essa luz que a gente conseguiu, essa luz que eu, eu captei aqui, tornar ela mais clara e mais branca. Mais branco significa desaturar, né? Então, aqui, tirar um pouco a saturação e tá aí uma... Tá bem próximo do que eu fiz. Acho que o que eu fiz aqui em cima ainda estava um pouco mais... Estava um pouco mais quente, né? Porque essa luz é quente, realmente. Mas basicamente essa é a lógica, né? Ele sempre pensa cada aspecto de luz dessa forma. Então a gente ainda tem uns 10 minutinhos para fazer aqui a demonstração, né? Eu também peguei outras fotos dela e fica bem mais claro também essa questão da luz em cima ser azul, o bouncing light aqui do cabelo, a luz embaixo aqui, ó, no braço dela, tá refletindo um pouco embaixo também. Enfim, é, é bom ter outras fotos da mesma cena, caso você pegar de um filme ou pegar de uma fotografia interessante. E aqui eu peguei uma foto eu queria fazer uma cena um pouco diferente, né? Então eu peguei uma foto também de um cenário, assim, de uma praia, enfim, tentando simular uma luz parecida, né? O que eu fiz com essas fotos foi, eu tentei adiantar, né, porque não ia dar tempo de fazer aqui, mas o que eu fiz com essas fotos foi pegar e fazer uma versão delas bem mais simples, né? A dica que eu dou a vocês é quando vocês fizerem esses testes de cor, não pensem muito em fazer uma versão exatamente igual daquela, daquela foto, né? O que é importante aqui é só entender como é que as cores funcionam em cada uma, né? Então, geralmente eu não dou zoom para fazer esse tipo de pintura, né? Eu faço uma coisa bem de longe mesmo e eu vejo se os dois estão com cores parecidas. Se estiverem parecidas é porque eu tive sucesso, né, em conseguir alcançar as cores de cada um. Depois disso, eu vou pegar essas referências aqui e tentar usar elas na minha pintura, né? Então,
lá em cima, né, essa referência que eu peguei, ela está um pouco mais clara do que a referência embaixo, mas como são dias bem semelhantes, a gente consegue simular direitinho. O que eu fiz aqui, deixa eu voltar aqui, hum, o que eu fiz aqui nessas camadas, né? Eu separei cada cor base nas camadas, ó. Aqui uma cor, aqui é outra, tudo separadinho. Vai ter um momento que eu vou juntar tudo, mas o importante aqui é separar elas, é fazer também o cenário, fazer uma versão bem rough do cenário, bem bruta do cenário, né? E depois você coloca as sombras, porque as sombras vão ser muito relativas à, à luz no cenário, né? Então, vamos lá tentar fazer rapidinho, o tempo que sobrou, para construir essa personagem. Então, aqui, que a gente aprendeu lá, principalmente nas cores da pele, né? Vou pegar outra brush aqui que eu acho mais interessante para usar. Eu vou pegar essa cor base da pele dela, eu vou escurecer e eu vou desaturar, certo? Lembrando que desaturar aqui é eu pegar essas duas cores e voltar um pouquinho, né? Eu tô deixando também ela um pouco mais azulada, tá vendo? Essa parte aqui de azul embaixo, eu vou deixar um pouquinho mais para cá, porque aí ela consigo esfriar um pouco mais essa cor. Então daqui eu consigo, ó, fazer essa sombra fria, né? Eu estou pensando também numa direção da luz mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar. Mais ou menos nessa direção aqui. Então, às vezes quando você está fazendo a pintura, é bom você ter essa referência da direção da luz, né? Para você conseguir fazer algo, não sair dessa direção, porque é muito fácil você se perder na direção quando você não tem referência e quando você está fazendo, é diferente de um formato só, né? Mais simples. Você está fazendo aqui, você está fazendo vários formatos num só. Pronto, aqui a cor ficou um pouco demais, assim, ficou fria demais, então parece muito cinza, então eu vou pegar essa mesma cor e tentar esquentar um pouco mais para não ficar muito cinza. Tá aqui. É bom também, gente, vocês fazerem isso meio que de longe, né, da cena, porque é bom você conseguir ver assim a cena de longe antes de tentar pintar tudo muito perto, que também é outra coisa que se torna fácil se perder, né, na cena. Mas vamos lá. Aí agora eu vou fazer aqui da, do vestido, vou esfriar um pouco o vestido, talvez esfriar bastante, como o vestido ele é branco, né? Ele tem uma, ele tem essa tendência, ele tem essa tendência a absorver muito mais a luz ambiente, né? Então a gente vai fazer aqui esfriar um pouco mais. Depois eu vou mexer um pouco nessa cor da pele. Eu acho que não foi o suficiente ainda, mas vamos lá. O cabelo, eu lembro que eu fiz o cabelo lá laranja, né? Mas aí eu quis aqui fazer um pouco rosa e tentar pelo menos trazer a mesma lógica do laranja lá, mas deixar ele um pouco magenta mesmo, que eu achei mais interessante para a composição, certo? Mas aqui de novo, eu esfriei a cor, né? Deixei ela ah, tá certo. Sei que eu tinha parado de. Tá, eu esfriei a cor, e assim por diante eu vou fazendo com tudo. O chapéu também, que ele é
meio frio, né? Tem a cor branca igual ao vestido. Aqui de novo, nos pés, eu vou deixar os pés um pouco mais quentes, porque os pés estão mais próximos da areia, né? Então vou tentar deixar essa corzinha da areia vindo mais por cima. E aqui a parte de cima eu vou escurecer mais. Então você já vê que só em separando as cores da luz, né? Ela já me dá esse aspecto meio tridimensional. Vou tentar fazer rapidinho aqui. Tá, a Bouncing Light aqui do rosto, ó, eu vou esquentar um pouco mais, porque realmente ela tem esse aspecto. Tá. Pronto, ó. Tem que dar um aspecto melhor. Aqui em cima, vou fazer de novo, né? A luz ambiente que está vindo de cima, ó. Então eu vou esfriar muito a luz e causar essa sensação da luz vindo de cima. Talvez aumentar um pouco os valores. Aqui também no braço, já que o braço está avançando para cima. O que acontece aqui na cor do cabelo e a cor da pele, ele causa uma sombra, né? Um pouco, ele causa uma pequena sombra aqui, que é a sombra da oclusão, né? Como eu disse lá atrás. E ó, você já vê que já tem uma versão bem tridimensional, só com as cores mais simples. Eu vou tentar deixar essa cor, uma exposição dessa luz um pouco maior, né? Ó, nesse lado aqui, já que é onde bate o sol, certo? Também vai acontecer aqui nesse braço, também nesse lado aqui. Esse braço está todo em sombra, ele não vai acontecer nada aqui de luz direta, né? Aqui a cor vai escurecer um pouco por causa da sombra da oclusão. Você vê também que eu sempre tento deixar longe, né? Depois eu vou fazendo esses detalhes de perto, mas sempre é bom deixar um pouco longe. Esse olho aqui, que vai ser um pouco azulado, né? Ó, porque, de novo, né, a fill light ele está interferindo aqui nesse olho, vai escurecer um pouco aqui embaixo também, enfim, o olho é uma esfera, né? Esse olho também esse outro olho esquerdo também vai escurecer um pouco. O cabelo, né? Como é um cabelo muito quente, né? Ele tem uma cor muito quente, então é muito fácil dele ficar ainda mais quente numa luz que é quente, né? Pareceu um pouco redundante assim, mas é verdade, assim, como uma luz ela é muito quente, essa luz do sol, assim, a luz de tarde do sol, né? Ela vai causar esse rosa aí ficar mais quente ainda. Então, o que é mais quente, né? Mais quente é saturar e mais quente é saturar mais, e eu vou deixar os valores maiores por causa da exposição, como eu já expliquei lá atrás. Então ele vai causar essa. Entra um pouco aqui também. Enfim. Essa bolinha talvez ainda ela vai escurecer um pouco na sombra, né? Aqui. E vai também ficar um pouco mais clara e um pouco mais quente na parte da luz, né? Ela está um pouco mais para frente, então ela vai receber um pouquinho de luz aqui ainda. Não sei se está perfeito aqui, eu estou meio apressado, porque o horário está acabando. Mas é mais ou menos isso. É mais para vocês entenderem, né? Como é que isso acontece. E, por fim, só para deixar mais próximo aqui de como é que vai ficar, eu vou pegar essa cor aqui da areia e deixá-la um pouco mais fria, né? Já que, diferente da esfera, né? Tem muita
a sombra ela vai estar muito exposta, né, ao céu. Então eu pego essa cor da areia, esfrio, escureço aqui no primeiro slide, esfrio no segundo, e eu posso fazer a sombra dela, talvez um pouco menos azul. Que aí você tem já uma versão bem próxima. Eu não consigo acabar aqui a pintura toda, né? Que é que eu iria fazer depois era ficar um pouco mais próximo, dar um zoom mais, né? Tentar fazer os detalhes aqui do nariz, por exemplo, e aqui do olho, e depois ir fazendo detalhe por detalhe. Mas o importante é você fazer de longe para você não perder o todo, né? Depois eu vou tentar postar nas minhas redes sociais lá para vocês para vocês verem, né? Eu vou anotar aqui para vocês seguirem lá. É @eriwelly, @eriwelly. Aí vocês podem. Tá nem aparecendo aqui, meu Deus. @eriwelly, que aí eu vou postar lá como ficou a versão final dessa pintura, né? Então é isso, gente. Estudem bastante, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me fazer. Vai ter alguma sessão de perguntas depois, aí que me disseram, mas eu não sei direito como é que vai ser. Eu vou poder responder algumas dúvidas de vocês. Estudem muito antes de ver uma referência. Tente pegar uma referência que seja interessante, que você entenda o que está acontecendo naquela luz, e ela só vai funcionar dessa forma. E é isso, né? Eu acho que a minha, agora que eu percebi que minha câmera pausou, mas tudo bem, deu para ouvir tudo e deu para entender tudo. E até a próxima. Eu vou fechar aqui, porque eu acho que meu tempo já está bem estourado, mas é isso. Tenham bons estudos para vocês e até qualquer dia que eu faça isso de novo, vou tentar explicar mais coisas. E, enfim, por enquanto era isso. Obrigado pelo pessoal do Instituto e até mais. Valeu.